Boa tarde a todas e todos os presentes, sejam bem-vindos ao nosso curso Geodiversidade e Geoconservação, Princípios Práticos de Educação Ambiental. É um curso que começamos muito bem representados com a professora Kátia Mansur, trazendo a primeira palestra de hoje, né, a primeira de 5 palestras que teremos ao longo desse curso. Então, sejam todos bem-vindos. Inicio agradecendo muito pela disponibilidade. Muito agradecida. Esse curso de extensão, ele compõe um projeto de extensão que eu coordeno. O projeto de extensão tem como título A Universidade na Comunidade, fortalecimento do ensino e da aprendizagem na Baixada Fluminense através da implementação de ações socioambientais inovadoras. Esse projeto de extensão, ele foi contemplado, em primeiro lugar, no edital 25 de 2020 da PROEST, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no edital de bolsas para discentes vinculados a projetos de extensão aplicados à sustentabilidade. E dentro desse projeto também, nós temos o doutoramento do Junimar Oliveira. Ele é doutorando na UERJ, tem a orientação da professora Nádia e a minha co-orientação. Então, eu vou deixar o Junimar falar um pouquinho, né, inclusive da programação desse curso, de algumas coisas importantes, e após ele apresenta e passa a palavra à professora Kátia Mansur. Sem o áudio. É o que mais a gente ouve nesse período remoto, né? O áudio fechado. Boa tarde a todos. É com grande prazer que a gente inicia esse nosso curso, tá? Com a presença da professora Kátia Mansur. Tá? O nosso curso ele é composto por 5 encontros, como a professora Gileuza colocou. Ele compõe, além do projeto de extensão, que está em consonância com a minha tese de doutoramento pela UERJ, onde nós vamos tentar trazer um pouco mais a discussão de geodiversidade. Apesar dela ser razoavelmente jovem no Brasil, essa discussão ela tem ganhado força, felizmente, principalmente nos campos da geologia e da geografia. Tá? A professora Kátia é uma das precursoras, né, dessa discussão no Brasil, trazendo essa discussão para o nosso estado, do Rio de Janeiro, com grandes contribuições. No decorrer das 5 semanas, nós teremos, além da professora Kátia, a palestra com o professor Marcos Nascimento, da Federal do Rio Grande do Norte, também a professora Jasmine Cardoso, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a professora Thaís Guimarães, da Universidade do Pernambuco, no campus Petrolina, e finalizaremos, então, com a professora Nádia, da UERJ. Tá? Eu vou fazer a apresentação da professora Kátia e, em seguida, eu passo a palavra para a gente iniciar os nossos trabalhos. Tá? A professora Kátia Leite Mansur possui graduação em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado pela mesma universidade. Desde maio de 2011, é professora adjunta do Instituto de Geociências, do Departamento de Geologia da UFRJ, ministrando as disciplinas de Geologia Geral para o Bacharelado de Ciências Matemáticas e da Terra e Geoconservação para o curso de Geologia, e também para o curso de Bacharelado de Ciências Matemáticas e da Terra. Faz parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Geologia, do Departamento de Geologia, e do Programa de Pós-Graduação em Geociências, Patrimônio Geopaleontológico da UFRJ e do Museu Nacional. Tem experiência na área de geologia ambiental, hidrogeologia, geoconservação e popularização da ciência. Por 29 anos atuou no Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, o DRM-RJ, onde coordenou o projeto Caminhos Geológicos desde a sua inauguração em 2001 até 2011. Faz parte da coordenação do projeto Caminhos de Darwin e do grupo de gestão da proposta do Geoparque Poções e Lagunas do Rio de Janeiro. Atualmente é diretora do Museu de Geodiversidade. Em 2014, recebeu o prêmio Monteiro Lobato, da Sociedade Brasileira de Geologia, pelo seu trabalho pela popularização da geologia. Então, professora Kátia, é com grande prazer que iniciamos o nosso curso e passamos a palavra a você.
Bom, eu que agradeço muitíssimo a oportunidade de participar desse projeto lindo de extensão, que envolve aí coisas, lugares muito caros para mim, que no caso é a da minha apresentação hoje sobre o Parque de Nova Iguaçu, né? Peraí, eu acho que eu não estou certa aqui, não. Isso. De Nova Iguaçu. Então, desculpa essa paradinha, porque tem um certo ajuste para fazer. Acontece que Nova Iguaçu é um lugar, o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, como eu falei, é um lugar muito caro para mim. Quando nós começamos o projeto Caminhos Geológicos, que foi lançado em 2000 e inaugurado em 2001, logo em 2004, Nova Iguaçu foi um lugar que nós despendemos um grande tempo para estudar e para produzir painéis, os 6 painéis do parque, os primeiros 6 painéis de dentro do parque. E então, muito da discussão sobre geodiversidade, patrimônio geológico, cresceu enquanto a gente trabalhava com Nova Iguaçu. Inclusive, até em 2004, nós apresentamos no Congresso Brasileiro de Geologia, quando teve o primeiro evento sobre patrimônio geológico, no evento do Congresso Brasileiro, a gente propôs um geoparque do vulcão em Nova Iguaçu. Então, é um lugar que tem aí, tá registrado nesse lugar uma importância grande na discussão e no desenvolvimento de temas ligados à área de geoconservação e geodiversidade. Bom, agradecendo, então, muitíssimo a professora Edileuza Junimar pelo convite. Eu preparei aqui um material que tem um pouco de conteúdo mais conceitual no início, e depois eu tento incorporar algumas questões relacionadas ao Parque de Nova Iguaçu no meio dessas discussões. Então, vamos começar sobre o que é geodiversidade, né? Vamos aos trabalhos, né? Geodiversidade, então, eu escolhi aqui, tem várias definições, mas eu escolhi aqui a da Royal Society for Nature Conservation, de 2001, né, do Reino Unido, que trata da variedade de ambientes geológicos, fenômenos e processos ativos, geradores de paisagem, rochas minerais, fósseis, solos e outros depósitos superficiais que constituem a base para a vida na Terra. Escolhi essa porque essa é uma das mais antigas, e também porque tem essa frase aí no finalzinho de frase, a base para a vida na Terra. Na verdade, o que a gente quer sempre colocar, eu acho que é muito importante a gente trazer isso muito fortemente, é que não é uma questão de quem é mais importante na natureza. A natureza, ela é um todo, ela tem que ser vista integralmente, com os aspectos bióticos e abióticos. E os abióticos, então, são essa base para a vida. O termo geodiversidade, ele surge forte em 93, né, um ano depois da Rio 92, onde a Convenção da Biodiversidade foi aprovada, então tem uma ligação, os nomes e a trajetória dessas discussões, elas seguem a partir desse marco importante, que foi a Rio 92, e aí a gente inclui aqui no final algumas coisas importantes. Os processos hidrológicos aparecem nas definições de Gray. Gray foi o primeiro a autora a escrever um livro sobre geodiversidade, primeira edição em 2004, segunda em 2013, são livros muito importantes, e ainda tem outros autores, como Nieto, Kozlovski, Serrano e Luiz Flanho, que incluem ainda ações antrópicas. Eu não vou entrar nessas questões das ações antrópicas, elas levam a muitas discussões, mas são muito interessantes e vale a pena um dia fazer uma discussão sobre isso. Eu acho que é muito interessante essa discussão sobre a ação antrópica enquanto geradora de geodiversidade. Então, o que é geodiversidade? São as rochas que estão no meio cultural também, como é esse caso, né, das cidades subterrâneas da Capadócia, os minerais, as rochas,
o solo, os fósseis, e aqui eu vou fazer um pequeno momento para esse fóssil maravilhoso, é uma abelha da República Dominicana, dentro de um âmbar. Ela tem 20 milhões de anos, e isso que vocês veem aqui nas costas dessa abelha são pólens de orquídea. A partir dessa datação dessa abelha, se identificou que a orquídea ela tinha pelo menos essa idade na história da Terra. Então, os fósseis trazem informações incríveis, e alguns, como essa pequena abelha com esse pólen, traz uma informação maravilhosa, né? Que fóssil mais lindo, né? As dobras, observe uma pessoa aqui, isso é em Portugal, a dobra, aqui a estrutura maravilhosa, uma falha, né? Mais uma dobra, geleiras, cavernas, água, cavernas gigantescas, paisagens em equilíbrio, como a caixa de fósforo, entre Friburgo e Teresópolis, Parque Estadual dos Três Picos. As estruturas sedimentares, sedimentos com suas cores, as paisagens com seus arcos na China, as cordilheiras, os geysers, os vulcões, as cachoeiras, como o Salto Ángel, com quase 1 quilômetro de altura, né? Os materiais usados por nós no nosso dia a dia, nas nossas casas, nos nossos metais, carros, enfim. Aquele de material de construção da nossa casa e até aqueles que são usados para ações menos nobres, como guerras e escravização de pessoas, como aquelas ligadas, aqui no caso, esse é um museu na Espanha, na Catalunha, e fala sobre as minas de diamantes na África. E o nome dessa parte da exposição era Minerais a Preço de Sangue. Também, a geodiversidade ela pode marcar importantes questões humanas. Aqui, no caso, são os moldes de pessoas decorrentes da erupção vulcânica do Vesúvio, né? E eu falei de geo e biodiversidade, eu queria colocar isso daqui, que eu acho que é muito interessante, essa questão, quando a gente olha as coisas de maneira integrada. Na década de 60, o professor Thomas Brock descobriu no Yellowstone uma bactéria adaptada a altas temperaturas, que ele chamou de termos aquáticos. É uma bactéria termófila, assim como existem vários organismos extremófilos vivendo em ambientes quentes, muito frios, muito salgados, muito ácidos. Essas bactérias foram encontradas, e aí foi interessante que, naquele momento, vários pesquisadores falaram: nossa, mas o que essa bactéria vai trazer de importante para um estudo? Bactéria que vive numa água quente, num geyser, num parque, né? E aí, na década de 70, estudiosos da Universidade de Cincinnati isolaram uma das enzimas dessa bactéria, que chamou de TAC polimerase, né? E na década de 80, um bioquímico desenvolveu uma técnica para amplificar, copiar milhões de vezes sequências específicas de DNA, que ele chamou de PCR, reação em cadeia da polimerase, que hoje é utilizado nos testes para Covid-19. Como essa bactéria ajuda isso, essa polimerase, essa enzima, né? É porque ela suporta as temperaturas altas, que são essenciais para poder fazer essa replicação. Então, imagina, na década de 60, uma bactéria descoberta num geyser, e daí ela chega nos anos de 2020, e hoje ela é usada na saúde para identificar um vírus e uma doença que está fazendo o mundo inteiro se curvar diante dele. Então, estudos
e a geo e a biodiversidade, elas aparecem na nossa vida o tempo todo. Às vezes a gente não consegue entender essa relação. Ou então, às vezes, depois de muito tempo, como no caso aqui do professor Thomas Brock, ela apareceu de uma maneira muito forte na vida de todos nós. Queria lembrar aqui, terminando esse conceito de geodiversidade, que a geodiversidade pode ser mapeada. Aqui eu coloquei 2 mapas feitos pelo Matheus, orientado por mim, pelo Marcos Nascimento, lá no Geoparque Seridó, isso aqui é parte do mestrado dele, onde tem um mapa de riqueza de geodiversidade e os geossítios do Geoparque colocados aí, sendo que muitos deles caem bem no alvo da maior riqueza. E nesse outro mapa aqui de baixo, ele mostra os serviços ecossistêmicos prestados pela geodiversidade nesses diversos geossítios. Então, a gente pode olhar a geodiversidade também como uma possibilidade, os mapas, a representação da geodiversidade, tanto de modo quantitativo quanto de modo qualitativo, como importantes ferramentas para a gente trabalhar o uso e ocupação das terras, gestão territorial. E, com base nisso, a gente vê as possibilidades para um geoparque, nesse caso aí, e dos serviços ecossistêmicos prestados pela geodiversidade em cada um deles, de conhecimento, de provisão, enfim, tudo aquilo que o professor Gray coloca lá no livro dele de 2013, que vale a pena a leitura. Quem não leu, eu sugiro que leia esse capítulo, que é muito interessante. Também, a gente pode espacializar a geodiversidade de várias maneiras. Nesse caso aqui, são os geomorfossítios, sítios geomorfológicos, e aqui uma espacialização de índices que envolvem, por exemplo, em vermelho está risco de degradação, em laranja promoção, valor estético, valor cultural, valor ecológico, valor geoturístico, valor educacional, valor científico. Tudo isso colocado aí de forma gráfica, nesse mapa, que é o mapa do Geoparque Costões e Lagunas. Esse trabalho é do doutorado do Daniel Santos. E então, todas essas possibilidades de produzir índice a partir da geodiversidade e usar de diversas maneiras, com uma ampla gama de oportunidades, é possível. Não vai dar para entrar, obviamente, em todas essas características, mas eu não podia deixar de colocar isso aqui, né? É importante que em ambos eu coloquei aqui, ó, o artigo onde foi publicado, esse na GeoHeritage, esse daqui foi na Environmental Management. E patrimônio geológico. O que é patrimônio geológico? Né? Vamos ao segundo conceito. Nossa palestra é Geodiversidade, Patrimônio Geológico e o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Então, vamos pegar aqui o gráfico apresentado por Brilha em 2016, que aparece aqui traduzido, onde a gente tem a natureza, a diversidade natural, dividida em geo e biodiversidade, a biodiversidade com os elementos bióticos, a geodiversidade com os elementos abióticos, né, bem aqui. A geodiversidade, então, é dividida em valores, o valor científico e outros valores. O professor Brilha coloca na definição dele que patrimônio geológico é aquela geodiversidade que possui valor científico. O que seria esse valor científico? Aquele valor que é dado quando é possível avaliar, contar uma parte da história da Terra a partir daquele lugar. Um sítio especial por sua importância como indicador científico da evolução daquele lugar. Então, assim chamou o professor Brilha. E o valor científico pode ser de geodiversidade in situ, que são os geossítios, e ex situ, que são aqueles que estão fora do seu lugar de origem, ou seja, foram retirados daquele lugar. E a isso ele chamou patrimônio geológico, tanto in situ quanto ex situ. E os outros valores que vão, o educativo, o turístico, eles dariam nomes a sítios e elementos de geodiversidade. Mas tudo isso, pelos valores que carregam,
são objeto da geoconservação. Fica claro aqui que não é toda a geodiversidade que será objeto de geoconservação, só aquelas que possuem valores. Por exemplo, aqui eu coloquei algumas imagens para representar isso. Esse daqui é um geossítio do Geoparque da Costa Basca, onde essas estruturas verticais, nessa pequena área, elas contam milhões de anos de história da Terra. Por quê? Justamente por estar vertical, em poucos metros se passa muito tempo. Então, através dessa exposição aqui, é possível desvendar um grande período do tempo da história da Terra. Um lugar realmente espetacular. Um valor ex-situ científico, um museu, aqui no caso a gente está vendo o Museu do Serviço Geológico da Espanha, que tem no seu acervo amostras espetaculares de rochas e de minerais, e um acervo que parte dele é importante para contar a história da própria evolução da ciência, primeiros minerais descritos. Então, os museus, eles guardam essa geodiversidade de valor científico nos seus acervos, mas eles estão ex situ, ou seja, foram retirados do seu lugar de origem. Aqui é in situ, desculpa, está escrito ex situ, gente, mas é geodiversidade in situ, perdão. Com outros valores, no caso, um valor cultural altíssimo para a Serra da Capivara com o Bejo, né? A pintura rupestre, o Bejo, mas é uma geodiversidade in situ, porque essa rocha está no seu lugar de origem. E aqui, uma geodiversidade ex situ com altíssimo valor cultural, artístico, é o Davi, né, com toda a sua característica no mármore de Carrara e a riqueza de detalhes e a maravilhosa arte, né, dessa estátua de Michelangelo. Então, a gente também tem aqui o patrimônio geológico como uma outra definição. Que eu quis colocar aqui foi uma que a Aline Castro, eu e o professor Ismar Carvalho fizemos para um artigo que a gente fez umas reflexões sobre geodiversidade e patrimônio, né? Onde a gente diz que esse patrimônio geológico são os exemplares da geodiversidade, tanto in situ quanto ex situ, que tem um valor científico, educativo, turístico ou outro, atribuído por especialistas, acadêmicos ou não. Isso daí tem a ver muito com a possibilidade de ser atribuído valor por outros grupos que não a academia e que necessitam ser protegidos e apropriados por esta e pelas futuras gerações. Então, essa foi uma tentativa que nós fizemos de identificar um conceito para o patrimônio geológico que incorporasse esse olhar também para a geodiversidade, dado por outros, e não somente o valor científico, entendendo perfeitamente que o professor Brilha coloca dessa maneira para delimitar as questões de valor científico. Como, por exemplo, ocorre nesse sítio, que é o Mangue de Pedra, um manguezal sobre rochas, cuja água doce descarrega na praia como água subterrânea ou como pequenas nascentes na meia encosta, um lugar onde a geoconservação vai depender da conservação de uma área maior do que só o manguezal, porque vai depender da conservação da área de recarga do aquífero, e, portanto, fica claro o valor científico que tem a importância da ciência na definição daquilo que é patrimônio. Então, isso é uma questão muito valiosa, é importante de remarcar, né, de marcar firme. E agora vamos falar, então, chegamos no nosso Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, e falar um pouquinho de geodiversidade e patrimônio que tem lá. Né? Vamos começar com a geodiversidade, com a riqueza de geodiversidade que tem lá. Esse é o mapa do complexo vulcânico de Nova Iguaçu. O parque fica aqui nessa área, né? No parque não é a área toda, aqui está a área da cidade, o parque ocupa essa área daqui, né? Nessa parte daqui.
O parque, ele aqui a gente tem, cada uma dessas cores representa um tipo de rocha diferente, então vai representar uma geodiversidade bastante ampla, né, rica em termos de litologias, mas também todas essas linhas representam estruturas, né? Representando estruturas, também as estruturas são parte dessa geodiversidade. Também o relevo representa a geodiversidade, os rios representam a geodiversidade. Então, é um lugar que tem uma riqueza importante a ser identificada e mapeada. E aí, mas esse mapeamento do parque é difícil. Isso daí é uma imagem de um desses campos feitos lá. Capina Vale, Sol a Pino. Difícil, mas é sensacional. As rochas, então, a gente tem as encaixantes, são as rochas regionais, que são esses ortognáices do pré-cambriano. Eu não vou entrar muito na geologia, mas eu vou falar alguma coisa só para vocês verem a variedade, porque olhando aquelas poucas cores, a gente não faz a ideia do quanto se tem, né? A gente tem os cianitos, as rochas plutônicas, que são rochas formadas, rochas ígneas, magmáticas, né? Que se cristalizaram em profundidade. Plutão, na mitologia, é o senhor das profundezas, o senhor do inferno. Então, é nas profundezas que as rochas plutônicas se formam. Então, aqui a gente tem o cianito, que é uma rocha alcalina. As rochas ígneas, as mais comuns que a gente conhece são os granitos, né? Mas que são rochas ricas em quartzo, são rochas muito comuns, porque elas são as rochas médias da composição da crosta da Terra. Mas essas rochas alcalinas, que são como essas que ocorrem aqui lá em Nova Iguaçu, no parque, elas não são muito comuns. Pelo contrário, elas são muito raras. Até que aqui no estado do Rio nós temos bastante, mas no mundo elas são raríssimas. Então, a oportunidade de conhecer rochas alcalinas, o estado do Rio e Nova Iguaçu é um desses lugares especiais, né? Aqui a gente tem o cianito, que é essa rocha mais grossa, formando aqui uma espécie de uma rede, né, com essa outra rocha mais fininha que chama traquito. Os traquitos, em geral, formam as lavas nos vulcões alcalinos. As lavas é esse material em estado de fusão que chega, extravasa até a superfície da Terra. Então, isso é lava. Magma é a rocha fundida. Ela só passa a chamar lava quando chega na superfície e extravasa num vulcão. As rochas vulcânicas, as lavas encontradas, a gente tem os granitos porfiríticos cinzas. Porfiríticos é porque ele tem esses cristais grandes, por isso que chama de porfirítico, né? Esse daqui é um porfirítico, só que é um lilás, que também ocorre lá. Olha que tem diferenças dentro do mesmo. Esse daqui é uma disjunção colunar, que são aquelas estruturas em formato hexagonal que se formam em muitos vulcões, é muito comum de se ver isso em vulcão, essas disjunções colunares. Essa daqui é uma brecha. A brecha é uma rocha formada por fragmentos diversos. Vocês veem aqui esses fragmentos, muitos deles angulosos, maiores do que 64 milímetros os fragmentos. E aqui a gente vê que a brecha é formada por fragmentos de materiais como o próprio traquito. A brecha ela pode ter cinza vulcânica. A cinza é aquele material que são fragmentos de rocha, de mineral, e mesmo vidro menor do que 2 milímetros. Então, esses nomes todos têm a ver com tamanho, né? E isso é um material piroclástico. Piroclástico porque sai em vulcanismo explosivo e, portanto, forma essas brechas. Aqui a gente tem uma outra brecha, né, linda, né, também muito bem formada. E aqui a gente vê um outro tipo de brecha. Essa brecha aqui, ela é mais comum de ocorrer nas bordas do complexo vulcânico. Por quê? Porque ela tem pedaços do embasamento da rocha. Isso aqui são os gnáices do embasamento, que estão presentes nas margens desse corpo, conforme ele intrudiu, ou seja, ele penetrou, ele entrou nesse local há cerca de 70 milhões de anos. Ele pegou pedaços das rochas do entorno e
caiu para dentro desse corpo que estava em fusão, em estado de fusão. A gente ainda tem uma outra rocha chamada lapilito. Lapile é um fragmento entre 2 e 64 milímetros, então vocês estão vendo que a classificação é dada pelo tamanho, né, do material que é lançado, é tudo piroclástico, ou seja, é quase que um material que fica entre o que é vulcânico e o que é sedimentar. Aliás, é muito semelhante à forma de dar o nome. É uma rocha que ela fica ali no meio, porque ela tem contato com a parte da superfície. Aqui também é um lapilito, né? Só que eu botei aqui essa foto, porque essa foto é logo dos nossos primeiros campos. E isso foi na década de 2000, 2004, por aí. Isso daqui, gente, quem nunca viu, isso é um disquete. Disquete era usado no computador, e nesse caso era usado na máquina fotográfica para gravar as fotos. Então, eu botei essa foto aqui porque é bom a gente lembrar da tecnologia que vai mudando com a época, né? Nesse caso aqui, isso aqui era um armazenador de fotos. Essa aqui é uma bomba vulcânica, lá da área maravilhosa, lá da área da Pedra da Contenda, são os mais bonitos aglomerados. Aglomerados são rochas formadas, então, por conjunto de bombas, cinzas e fragmentos. Observem aqui, essa bomba tá uma matriz de lapile, daquele material que tem entre 2 e 64 milímetros, lembrando que 64 milímetros é 6 centímetros, né? Essa daqui é uma outra bomba que tem essa estrutura tipo crosta de pão. Então, cada uma dessas coisas forma uma geodiversidade diferente. Observem isso, a gente está vendo rochas diferentes, texturas diferentes, tudo isso é riqueza de geodiversidade. Aqui é uma imagem lá da Pedra da Contenda, lugar lindo, de fato. Aqui uma outra rocha, um lamprófero, e aqui o cianito, lá na Pedreira Vinier. Aqui é um dique, uma outra estrutura, um dique de traquito dentro de uma brecha de conduto, uma brecha piroclástica num conduto e um dique cortando. Tá? Um dique é uma estrutura tabular que corta outras e, no caso, formado por... a gente diria que essa rocha aqui ela não é vulcânica, essa daqui. Por quê? Porque ela corta e não mostra que extravasou a superfície. Tá? Então, a gente vai dizer que ela é subvulcânica. Né, o outro nome que tem, vulcânica, plutônica. Vulcano é o senhor do fogo, Plutão é o senhor do inferno, da profundeza, e a gente tem as subvulcânicas, que não chegaram à superfície. E aqui é uma falha, são estruturas de falha na trilha da Varginha, chamada Falha da Varginha, também dentro do parque. E o que esse complexo vulcânico tem de interessante? Né? Então, vamos começar a falar, a gente estava falando de geodiversidade, falou de estrutura, falou de textura, falou de tipo de rocha, de composição de rocha, mas vamos falar aqui de por que esse tipo de estrutura ela é interessante. Aqui a gente vê uma imagem de tectônica de placas, né? E a gente sabe que os vulcões, eles são típicos de limites de placa. Por exemplo, colisão de crosta oceânica, debaixo de crosta oceânica mergulhando por debaixo de crosta continental, ou de formação de crosta oceânica na abertura de oceanos, como é o caso que tem no meio do Oceano Atlântico. Aqui do lado direito, a gente vê o caso, que é o caso dos Andes, que é uma crosta oceânica mergulhando, a gente fala em subducção, numa crosta continental. Aqui a gente vê uma crosta oceânica mergulhando embaixo de uma outra, é o caso, por exemplo, do Japão, dos arcos de ilha, é o caso do Japão, e aqui a gente vê uma situação do meio do Oceano Atlântico, da nossa dorsal mesoceânica, onde o Oceano Atlântico se abre. E aqui, ó, a gente tem um lugar também que está acontecendo isso, que está abrindo, que é o que acontece hoje, por exemplo, aonde? Na África, no leste da África. Abrindo, quebrando a África, essa é uma estrutura do Rift Valley africano. Bom, e onde que seria a situação de Nova Iguaçu? A situação de Nova Iguaçu, assim como o caso de Poços de Caldas, o caso de Itatiaia, o Mendanha em si, Rio Bonito, Morro de São João, Ilha do Cabo Frio, é tido como
magmatismo intraplaca. Ou seja, enquanto o nosso continente se movimentava em separação, a gente se separou da África há mais ou menos 130 milhões de anos. Enquanto a gente se separava, esse continente vai se movimentando. E ele passou sob uma anomalia térmica, uma anomalia de calor muito grande, e essa anomalia gerou a fusão debaixo, lá no manto da Terra, por debaixo da litosfera, que é essa parte a parte sólida, né, da superfície da Terra, que junta aí a crosta e uma parte de cima do manto, e esse calor, ele fura essa região e chega à superfície. Então, a raridade é o seguinte, o mais comum de ter vulcão é onde? Nas limites de placa. E os nossos vulcanismos, o nosso magmatismo, não foi um magmatismo de limite, sim, intraplaca, dentro da placa e de uma placa continental. Diferente, por exemplo, do Havaí, que é também um hotspot, uma anomalia térmica, só que no meio do oceano. No nosso caso, era como se tivesse uma anomalia por aqui furando e podendo chegar à superfície na forma de vulcão, ou então de só fundir e esse material se consolidar em profundidade. Bom, esse daqui, a formação de Nova Iguaçu é muito interessante por várias questões. Uma delas por que essas rochas, depois de tanto tempo, depois de 70 milhões de anos de formação, e tanta erosão, que se calcula em 3 quilômetros, ainda tem rocha vulcânica nesse lugar, né? Por que ainda tem? Bom, alguns autores dizem que é porque parte da Guanabara, dessa área que a gente vive, ela afundou no que a gente chama de Graben da Guanabara, e aí tem uma série de sorreguimentos, enfim. E então parte desse complexo ficou. O professor Motoc, infelizmente falecido, ele escreveu um artigo que ele coloca uma coisa muito interessante também. Ele, ao invés de um único corpo vulcânico, ele coloca uma série D. Então, praticamente todos os afloramentos que a gente sinalizou e coloca na região do Parque de Nova Iguaçu, para o professor Motoc, eram pequenos vulcões que foram arrasados pela erosão. Mas isso tudo precisa ainda todas essas questões ainda merecem muitos estudos. Então, eu acho que está aberto aí para as pessoas estudarem, mas independente da gente estar observando regiões mais superiores ou mais inferiores, o fato é que para alguns teve um grande vulcão com vários condutos, e para outros, como é o caso do professor Motoc, ele coloca aí vários vulcões na região, né? E aí aqui seriam os diversos, nessa porção aqui, os diversos do Rio de Dona Eugênia, que é a trilha do Casarão, e aqui Pedra da Contenda, Pedreira Santo Antônio, Pedreira Vinhê, e diversos lugares aqui por dentro dessa região, né? E os valores associados que vem, além do valor científico, da raridade, né, desse tipo de ambiente, que é especialíssimo e ainda não está fechado essas conclusões, eu acho que isso é muito importante dizer, o lugar tem um valor muito grande para a população que vive também naquela região, porque é um lugar de lazer, né? É um lugar em que as cachoeiras, quem vai para o parque, sobe, sai de uma temperatura e chega em outra lá em cima. Então, eu acho que é um lugar da população extremamente valioso para a população de Nova Iguaçu e que vive em volta. E ainda tem umas outras coisas interessantes. Vocês já notaram que os rios de lá não têm areia? Por que não tem areia? Porque essa rocha não tem quartzo, gente. Tem os fragmentos de rocha, mas, em geral, a gente anda sobre a própria rocha. Por que não tem quartzo? Porque essa rocha, como eu falei para vocês, é uma rocha alcalina, ela tem pouca sílica na formação dela. E, tendo pouca sílica, não sobra, na hora de cristalizar, para formar o quartzo, que é o último.
Então, quando a gente vê praia de rio, a gente vê com aquele mineral branquinho, igual de praia de mar, né? Pode ver que lá não tem. Por quê? Porque não tem esse mineral. Só vai aparecer quando sai do corpo alcalino, que é esse corpo magmático, e vai andando em direção à rocha do embasamento. Essa sim tem, aquele gneiss. Então, tem aspectos muito interessantes para a gente pensar nesse lugar, até mesmo da própria composição do leito do rio, né? Muitos esportes, rapel na Pedra da Contenda, rapel na pedreira dentro do parque, natação, enfim, os piqueniques das pessoas, é lazer, né? E é muito importante para uma região que tem pouco esse lazer. E a beleza, a biodiversidade associada a essa região. E ainda alguns lugares que ainda tem algumas grutas, algumas cavernas que são de blocos de rocha, não são cavernas calcárias, né? Mas que tem, inclusive, aqui vocês veem, isso aqui é um vaso cerâmico que foi encontrado dentro do parque, numa das cavernas, que tem lá. Essa foto foi me dada, não sei quem tirou, mas foi passada pelo pessoal lá do parque para mim. Então, a gente tem aí indígena, né? Já foi classificada, não me lembro qual foi como é que foi classificado esse bloco, e ainda é o sítio de biodiversidade de organismos. Aqui, por exemplo, a gente vê uma cobra coral belíssima, né? Saindo da trilha, né? Que eu fotografei numa ida ao campo com a professora Flávia Lins de Barros. Linda, né? É uma área natural, é um parque, é uma coisa importante, inclusive, todas as pessoas que vão, que é conservar e entender que ali é uma área natural. E aí a promoção dessa geodiversidade, desse patrimônio geológico, né? Nós começamos fazendo painéis, né? E discutindo essa importante geologia. E foram feitos, em 2004, 6 painéis. Um grande, que é esse que está aqui, que é grande mesmo, ele é de propósito grande assim, 1,20 por 90, tem muito texto. Por que ele tem muito texto? Ele fica do lado do centro de visitantes. E tem toda essa história do contexto geológico da formação. E isso é importante porque aqui as pessoas vão parar, vão estar na sombra, bebendo água, e vão ouvir uma explicação. E aí a pessoa vai para a trilha, caminhar na trilha, até o casarão, que também é histórico. Aliás, eu não falei da história, mas tem muita história nesse parque, desde a questão das laranjas, um cassino, tem um monte de história nesse lugar, então. E, além dessa grande, 5 painéis de 60 por 60, e que para ser usados para o turismo. Um na pedreira de cienito, um no Poço Escorrega, que tem aqueles diques que eu mostrei cortando as brechas, do Poço das Cobras, que tem um monte de brecha também, lavas e brechas numa área entre o Poço das Cobras e o Poço do Casarão. E lá no Poço do Casarão, uma série de estruturas bem diferenciadas, bem distintas, que são difíceis de entender a origem delas, né? Esse aqui foi em 2004 a inauguração do parque, né? Daquela placa grande, que era azul, depois ficou verde, tá? Então, são vários momentos, né? E aqui está o Flávio Hertal, que era diretor do DRM na época, né? Em 2004. Aqui, os painéis pequenos sendo implantados no primeiro dia, junto com a sinalização do parque, aqui na pedreira, aqui no Poço do Escorrega, aqui na entrada, ou seja, é um momento importante de implantação dos primeiros painéis do Caminho Geológico em 2004, no Parque de Nova Iguaçu. Aqui a placa já verdinha, no Poço do Escorrega, né? E aí, depois passa um tempo, em 2011, mais 6 painéis são implantados, né? Esses painéis foram na trilha da Varginha, colocados nessa região que está aqui, a linha vermelha,
colocado a partir da pedreira, da antiga pedreira dentro do parque, até o mirante, onde se vê a cidade de Nova Iguaçu e a Pedreira Vinhê, né, a antiga Pedreira Vinhê aqui. Essa trilha contou com recursos de um termo de ajustamento de conduta, aliás, aquele mapa lá do início, ele foi produzido também, todo aquele estudo que está lá, relatório do TAC nas minhas fotos, esqueci de falar isso, esqueci de falar disso no mapa também, é produto desse TAC, desse termo de ajustamento de conduta. E essa trilha foi toda feita, na época, um projeto de manejo para evitar erosão, inclusive uma série de puleiros para pássaros pousarem e daí haver dispersão de semente, e banquinhos para descansar, e também uma coisa importante dessa trilha era logo o primeiro painel era sobre o grau de dificuldade. Como é que a gente chegava, o que era o caminho até o final da trilha, que tinham trechos mais simples e trechos mais complicados. Esse, então, aqui era todo esse painel, ele estava sinalizado, todos esses painéis estavam sinalizados segundo essa lógica. Aqui são 2 desses painéis, um deles falando dos lapilitos, aquelas rochas que a gente comentou lá, formado por fragmentos entre 2 e 64 milímetros, está aqui, né? E nesse lugar tem vários lapilitos, então é muito fácil ver. Então, falando o que são rochas piroclásticas, e na falha da Varginha, que fala, então, do movimento desse movimento, dessa falha. O que é uma falha? Que é um movimento entre blocos de rocha que gera, então, uma fratura com movimentação, e que essa movimentação, ela, em geral, ela causa, inclusive, terremotos. A falha quando há um movimento de falha, há terremotos. Então, ali a gente associou vulcões e terremotos, e a gente vê muito bem as estrias da falha que mostram justamente o movimento desses blocos. Então, isso está nos diversos, tem painéis de mirante e painéis como esses daqui. Uma coisa sensacional que acontecia, esse daqui foi de 2006, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Parque. Olha a quantidade de pessoas na trilha, a gente marcava lá embaixo, o local onde estava a exposição, né? Aqui, ó, o Felipe Medeiros, que era geólogo do DRM, hoje é geólogo da Petrobras, é o nosso stand, e então todos nós ficávamos ali, e as pessoas se inscreviam, e tinha as diversas subidas por dia até o parque, e fazia essas caminhadas pela trilha, principalmente, no caso, na época, só a trilha do casarão estava sinalizado. Mas era sensacional, e isso eu acho que trouxe para muitas pessoas de Nova Iguaçu, certamente, um conhecimento sobre uma área especialíssima do município, que nem todos conheciam. E eu acho que é uma atividade que deveria ser perene, né? Então, eu aqui vou caminhando para fechar, né? Já falei muito, mas o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu é um local com alta riqueza de geodiversidade. Aqui tem uma sugestão que eu coloquei aqui, era esse mapa de riqueza, né? Essa elaboração dos mapas de riqueza para auxiliar no traçado de novas trilhas interpretativas, onde o plano de uso público permitir, né? E considerando aí a importância da Pedra da Contenda, que deve ser colocada aí, porque é um lugar especialíssimo para mais sinalizações. É um patrimônio geológico, né? O parque é um lugar para conhecer a terra, e um lugar para senso de pertencimento, de orgulho da população que vive no seu entorno, não só para conhecer, não só para curtir uma cachoeira, mas também para entender o valor de tudo que existe ali, que é especial e é único. E do ponto de vista de educação ambiental, eu entendo, né, que é muito importante
também, além dos painéis e das visitas, a instalação de facilidades para os visitantes. Banheiro, banco para sentar, local para lanche, retomar a ação de divulgação nas escolas e esses eventos tipo Semana Nacional, e ampliar conhecimento sobre geodiversidade para guias e professores locais, de maneira que isso alcance o maior número possível de pessoas, porque, apesar das pessoas saberem que existe ali uma área vulcânica e tal, talvez não tenham alcance da importância, da raridade do que tem, né? E aí, assim, eu quero fechar com que já na universidade, já tinha saído da RM, em 2012, eu já na universidade, fui fazer um campo lá, junto com o professor Renato Ramos, 3 colegas do museu, Damiane, Aline e Márcia, mais um aluno chamado Iró e o diretor do parque, o Edgar. A gente viu uma imagem, quando teve uma queimada, que tinha 2 regiões com umas estruturas circulares, e aí a gente foi lá. De novo, o capim navalha foi implacável conosco, e o calor, era janeiro, mas a rocha estava lá com suas vesículas, onde o ar escapuliu, né? As estruturas de bombas, um lugar muito diferente, muito difícil de chegar, porque o mato cresceu e a gente não sabia onde era, e o aluno que era magrinho tinha que subir nas árvores poucas que tinham para poder ver aonde que podia ser, e a gente com o GPS, tentando acertar o GPS por poucos metros. Foi uma aventura, mas nós chegamos lá. E tivemos essa vista inesquecível a partir desse lugar. Então, é um lugar que eu acho que merece ser visitado, que merece ser conhecido, e que é um patrimônio geológico, tem uma riqueza de geodiversidade, de biodiversidade muito grande, e que não pode ser deixado em segunda, sem ser em primeira mão, né, de ser visto, de ser apreciado, e orgulho de quem vive aí, né? Aqui estão os meus contatos do meu projeto do Geoparque, Costões e Lagunas, que fica na região dos lagos, mas está aí a maneira de falar comigo, quem quiser saber um pouco mais sobre isso. Obrigada. Eu não estou ouvindo. Então, eu fiquei tão feliz que eu esqueci de abrir o áudio, de tanta felicidade, né? Com tanta informação, com tanta beleza dessa aula, que é uma verdadeira aula, né? Eu sou, particularmente, uma pessoa muito apaixonada pelo parque, né? Eu moro aqui em Nova Iguaçu, eu fui professora da rede municipal durante muitos anos, e desde aquela época eu visitava o parque com os meus alunos, né? E aí o tempo foi passando, muitas coisas foram acontecendo. Depois, em 2015, eu volto para o parque, mas na qualidade de pesquisadora, porque eu fiz o meu doutorado tendo o Parque Natural de Nova Iguaçu como o meu objeto de estudo, né? Então, e de lá para cá, a gente vem implementando algumas ações, temos uma parceria muito boa com o gestor do parque, o Edgar Martins, já era do seu tempo, já naquela época, né? Com a equipe da Semadetur, o José Arnaldo, a Fernanda, que hoje está na Secretaria de Meio Ambiente. Então, tem muita gente boa, bacana, interessada e apaixonada por esse parque, né? Que, de fato, como a professora Maria do Carmo Jorge falou, é um laboratório a céu aberto. A gente trabalha muita coisa nesse parque, né? E esse projeto, ele veio ao encontro disso quando a senhora falou da questão do que a gente pode trabalhar. Nós estamos chegando ao parque agora com esse projeto que tem a parceria com a CEMED, com a Semadetur, com a UERJ, né, e a Rural. Quer dizer, são parceiros importantes trabalhando juntos, né? E nisso a gente vai ter
também o desenvolvimento de pesquisas de mestrado, de pesquisas de iniciação, de pesquisas de doutorado, e nesse projeto nós temos, inclusive, professores da rede municipal inseridos no projeto, né, enquanto equipe, não apenas como mais um ator que vai lá participar. Então, nós vamos desenvolver trabalhos de geodiversidade, de educação ambiental, né, também de sensibilização ambiental, de trilhas, interpretação ambiental. Então, eu tenho, assim, muitos agradecimentos e quero aqui fortalecer a nossa parceria, né? Eu quero te dar a mão e não quero largar nunca mais. Aliás, eu te dei a mão lá na UERJ, na defesa da Flávia, que está aqui nos assistindo, né? E eu não quero largar nunca mais. Quando o Junimar falou assim, Edi, vamos chamar a professora Kátia, eu falei, meu Deus, ela não pode faltar, porque quando você chega no parque, que vê aqueles painéis, né? Que é a primeira interpretação ambiental que a gente tem ali, né? Eu lembro do Edgar falando, não foi a professora Kátia Mansur quem trouxe isso para cá. Nossa, é maravilhoso. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer, acho que eu nunca terei palavras para agradecer, e dizer da beleza desse projeto, do meu agradecimento aos parceiros, do meu agradecimento ao Junimar, que agora eu vou passar a fala, né, que vai trazer também o diálogo com quem está nos assistindo, e também eu tenho certeza que ele também vai trazer questões que possam somar com o nosso projeto e com a tese dele de doutorado e com o que a gente pretende trabalhar aqui em Nova Iguaçu. Junimar, o espaço é seu. Obrigado, Di. Bom, muito obrigado pela fala, professora Kátia. É sempre muito bom te ouvir, né? E poder, né, compartilhar do seu conhecimento nesse campo. Eu sempre brinco com a professora que eu também fui picado pelo bichinho do parque, né, quando eu fiz o meu mestrado na Rural, e quando pensei no projeto de doutorado, incorporei o parque e pensei exatamente nas discussões de geodiversidade, né? Tive a oportunidade de cursar a disciplina da professora Kátia, lá no Museu Nacional, que enriqueceu muito e amadureceu muito o meu recorte de pesquisa lá no início do meu doutorado. E eu quero trazer uma questão, professora, antes da gente entrar aqui nas perguntas do público, que você teve uma sensibilidade muito grande de abordar quando eu fui o seu aluno, que é a respeito da possibilidade, né, da geodiversidade enquanto instrumento, né, enquanto objeto de ensino na educação básica, né? Então, eu gostaria que, se possível, você colocasse para nós essas possibilidades, né? Tanto para o ensino de geografia, porque a geografia, a disciplina, né, o componente curricular que se dedica a essas discussões de uma maneira mais efetiva no espaço escolar, e também o parque enquanto esse espaço, né, não formal de educação. Exato. Eu acho que a sala de aula, né? Aí estou pensando na questão da educação formal mesmo. A sala de aula ela se complementa do lado de fora, onde a gente se encontra com aquilo que está no livro e aquilo que o professor fala, né? E na área de geografia, na área de ciências, na área de geologia, isso é muito verdadeiro, porque é muito, em geral, vamos falar das rochas aqui. Quando a gente pensa em rochas, se a pessoa não está observando, não está ligada nessa rocha, ela, em geral, vai olhar e dizer assim, as rochas são cinzas. Quantas pessoas vão a Nova Iguaçu e olham aquelas rochas e acham que todas são iguais? Que não param para olhar no parque do Nova Iguaçu, que eu estou falando, né, no parque, e não nota que elas são muito diferentes, como eu mostrei aqui, uma variedade de rochas incrível. E isso daí é porque o olhar ele precisa acompanhar esse objeto, tem que ir para esse lugar. Então, a importância da geodiversidade é em fortalecer o valor da natureza como integral,
Não o valor da natureza só na questão de ser uma planta, um bicho, um macaquinho, um passarinho, mas de ser uma rocha, ser o solo onde essa planta está crescendo, onde esse bicho faz a toca. Esse entendimento do que é a natureza, e aí nos colocando também como parte da natureza, como seres que vivem nessa natureza, a gente tem a necessidade de olhar essa nossa casa, né? Eu acho que uma área, um parque natural, no caso que é municipal, né? Ele tem essa função, como os parques estaduais, os parques nacionais, essa função de olhar uma natureza no seu esplendor, né? Da sua melhor forma. E então, isso nos faz sermos mais natureza, né? Nos ajuda a nos entender enquanto seres da natureza, e não aqueles que dominam a natureza, que é o que, em geral, se coloca para a gente, que nós não somos natureza, tudo que nós fazemos é artificial, né? Não é natural, né? Eu acho que, do ponto de vista de olhar a geodiversidade no aspecto da educação ambiental, ela traz isso, né, que é das rochas, do papel da água, do ciclo das rochas, do ciclo da água, dos minerais, da tectônica de placas, porque, assim, em geral, as pessoas falam assim, tectônica de placas, no Brasil não tem vulcão, não tem terremoto, por que eu estou estudando tectônica de placas? Na verdade, as rochas da nossa cidade, todas se formaram, todo o estado do Rio de Janeiro é fruto da tectônica de placas. Todas as nossas rochas se formaram assim. Então, eu acho que a geodiversidade, ela traz essa ligação, estudar a geodiversidade traz essa ligação, possível ligação dessa visão de a base para o desenvolvimento na vida na Terra, que foi aquele conceito que eu coloquei no início, sabe? Que eu acho que ele é legal porque traz esse suporte, é o suporte da vida, né? Então, eu acho que traz isso, né? Não sei se eu te ajudei, se eu compliquei mais. Sim, muito, professora. Te agradeço muito pela fala. Eu tenho tentado, né, direcionar a minha pesquisa de doutorado exatamente nessa direção de ensino de geografia e formação de professores, por entender que é preciso a gente trabalhar também com esses professores para que eles entendam, né, essa geodiversidade tão singular que o Parque de Nova Iguaçu possui, tá? Porque muitas vezes as pesquisas ficam restritas a ações e atividades isoladas, né, e elas não mantêm uma regularidade e uma continuidade. Então, tudo que você foi falando, eu fui aqui pensando e tentando transpor isso, né, para as práticas e o curso de formação de professores que nós pretendemos desenvolver a partir de 2021 com esses professores de Nova Iguaçu. Tá? Professor, eu vou passar para as perguntas do público, então. Tá? Lucas, eu vou pedir a gentileza que você destaque a professora Maria do Carmo. O parque é uma grande riqueza geológica singular. Uma curiosidade, existem trilhas interpretativas conduzidas que possam enriquecer a experiência dos visitantes? O parque tem trilhas interpretativas, sim. Tanto do ponto de vista da geo quanto da biodiversidade. E sinalizadas. Não sei como é que está a sinalização, não tenho ido lá, mas eu imagino que os materiais eles são disponíveis e o pessoal que trabalha no parque, por exemplo, o chefe do parque, o Edgar, ele conhece bastante esse material. Então, certamente enriquece a experiência dos visitantes, né? E isso eu acho que é o que mais nos moveu na época. Acho que é importante eu falar que na época que o parque foi sinalizado,
A Gertrudes Nogueira, né, colega do DRM na época, ela trabalhava na prefeitura, ela nos ajudou muito na relação com as pessoas, nos levar para lá, e podermos fazer esse trabalho que gerou frutos até hoje, né? Porque eu acho que essa não morre, a sinalização está lá, o conhecimento está colocado. Então, tem 2 trilhas sinalizadas, a trilha da Varginha e a trilha do Casarão. São 12 painéis interpretativos de geologia, né? Além do que se tem de conhecimento dentro do centro de visitantes sobre a biodiversidade local, tanto em termos de vegetação, de fauna, quanto de flora, que é muito rica também, né? E, inclusive, por uma questão de próprio clima, ambiente, nutrientes de solo, é muito diferente, é muito bonito mesmo. É importante a gente colocar que, a partir desse trabalho, né, da senhora ainda no DRM, o parque se abriu como uma possibilidade de pesquisas e ele tem sido objeto, né, recorte de várias pesquisas desde então, né, esse trabalho, esse levantamento lá no início da década dos anos 2000, né. Hoje a gente tem um bom número de pesquisas na UERJ, né, em relação ao parque, outras também em outras instituições. O grupo era grande, envolvia todas as universidades. Aquele mapa, por exemplo, ele ali é uma equipe da UERJ, da UFRJ e da Rural. É o coordenado professor Sérgio Valente, professora Nelly Palermo e professor Edson Farias Melo. Os 3 eram os coordenadores das equipes, mas tem muita gente. No relatório lá do TAC, tem lá uma equipe grande, além de toda a equipe do DRM que trabalhou ali naquele início muito firmemente na definição dessas trilhas, das 2 trilhas, né? Eu acho que isso é resgatar. Foi um trabalho, e é importante dizer que eu tentei falar isso no início da minha fala, que muitos desses conceitos, patrimônio, geoparque, geoconservação, geoturismo, eles surgem naquele momento. O caminho geológico foi inaugurado em 2001. Em 2000, a gente começou a pesquisar sobre isso. E esses termos, a sinalização de Nova Iguaçu, a discussão sobre a importância de Nova Iguaçu, do parque e do vulcão, ele vem conforme a gente ia melhorando e conhecendo os conceitos, e aprofundando os conceitos. Está lá no início dessa discussão, ele está na raiz dessa evolução conceitual, né? Isso é muito legal. Não, sem dúvidas, professora. E essa questão das trilhas, né? As 2 principais trilhas hoje no parque são Caminho das Águas e a da Varginha, né? São exatamente as que foram instituídas, e os geossítios foram sendo marcados e definidos, né, como pontos de interesse geológico, né? Dentro da proposta do projeto de extensão, acho que a professora Gileuza pode até completar, nós temos também a proposta de desenvolver trilhas que tenham um olhar voltado para a educação ambiental, né, para tentar integrar essas escolas do entorno do parque, né? Nós temos um número considerável de escolas, principalmente na zona de amortecimento, tanto no município de Nova Iguaçu quanto no município de Mesquita, que podem, né, utilizar desse espaço e dessas trilhas com um caráter mais pedagógico para suas aulas cotidianas, né, como a senhora colocou, completando, então, né, essas lacunas que o ambiente escolar, o material didático e até mesmo as limitações dos professores, né, acabam criando, né. Edileuza, você quer colocar alguma coisa a respeito das trilhas? Então, além dessas que já existem, né, é justamente o que você já falou, né, que está aqui no planejamento do projeto, não é? Então, trabalhar com essas trilhas, fazer a interpretação ambiental, né, como a gente já mencionou, o parque tem uma diversidade de temas para a gente trabalhar, e certamente
a gente precisa da construção desse material, né, que é didático, né, para a gente fazer, de fato, do parque, um espaço educador, porque tem muita potencialidade, né? Uma potencialidade, assim, gigantesca. E aí é isso que a gente quer desenvolver, e aí quem estiver nos assistindo, dizer que como o Junimar falou, né, tem lá várias temáticas de pesquisa, né? A parte geológica, a minha aluna acabou de iniciação científica, ela acabou de fazer uma pesquisa, fazendo uma coisa assim, muito interessante, aqui falando com a professora Kátia, e para quem está nos assistindo, que ela conseguiu, teve até apoio da FAPERJ, juntar todas as pesquisas a respeito do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. E nós tomamos um susto, assim. Falei, gente, como tem coisas, né? Como tem pesquisa. Só que, assim, perdidas, né? Quer dizer, perdidas, assim, não em um determinado lugar, não é? Onde a gente vai encontrar, né? Num site específico, né? Onde a gente vai encontrar. Então, hoje, nós já temos esse material todo sistematizado, inclusive por temáticas, né? E a que mais se destaca é geologia e geomorfologia. Isso, dá uma olhadinha no site do Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí. É desse jeito, todo estruturado, com todas as publicações, desde a década de 30, por tema, é muito bonito, dá uma olhada lá. Está bem legal. Nessa linha do Parque Paleontológico, é um projeto também que a gente vem tocando, né? Com o aluno Felipe, do doutorado, a professora Lilian, que é especialista em paleontologia. É bem legal também, está um site muito interessante, porque está toda a bibliografia lá. Ai, que maravilha! Excelente. Isso é fantástico. Também é um lugar que tem muita coisa. E aí fica fácil, está tudo no mesmo lugar. De consumo, como é que chama? Eu esqueci o nome. Quando a gente deseja muito uma coisa, de todo pesquisador, encontrar toda a bibliografia organizada e arrumada no mesmo lugar. Pois é o nosso sonho de consumo mesmo. Sonho de consumo, exatamente. Bom, vamos voltar aqui para as perguntas 6 e... Não, tem uma outra antes dessa, só para a gente não perder, que é uma pergunta tão interessante, que ele fala de geoparque. Eu até falei aqui com o Lucas, que era para colocar. É o Felipe. Acabei de falar do Felipe, é ele. É dessa pergunta. Então, o Felipe coloca: o possível projeto de geoparque na área do parque não foi levado adiante? Há alguma informação, novidade a respeito? Que eu saiba, novidade, eu não sei dizer, novidade não. Não foi levado adiante na época, a gente criou, trouxe a ideia, né, que tinha que ser maior do que do parque, porque no geoparque tem que ter gente morando dentro, o geoparque não é uma área, não é um parque, é a mesma coisa que parque, né? Mas a gente trouxe essa discussão, inclusive, enquanto eu estava garimpando o meu material para preparar essa palestra para hoje, eu achei um PowerPoint meu lá de 2004, no Congresso Brasileiro de Geologia, que a gente falava disso, do Parque Geoparque, de vulcão Geoparque. Né? E é incrível que a gente estava muito antenado, porque o texto está bem legal com o que a gente fala hoje. Uma área, teria que ser uma área maior. Uhum. Né? Acho que seria bem interessante. Não? Acho que é possível. Essa pergunta vem ao encontro da pergunta do Luiz Henrique de Barros Lira, que ele pergunta: há expectativas para transformar o Parque de Nova Iguaçu em um geoparque? Eu não sei se tem resposta para essa pergunta. O parque não seria um geoparque. Ele poderia ser parte de um geoparque. Uhum. O geoparque, ele como eu falei, tem que não é uma unidade de conservação, né?
E ela é uma área que tem uma população que vive no entorno desse lugar e que é protegido, os sítios são protegidos, são geridos com a participação da população. Então, o Geoparque é uma outra categoria, não é do SNUC, não é o parque do SNUC, é uma outra coisa, mas poder pode pensar a área como, porque ela tem uma importância e tem uma riqueza, né, científica muito grande. E o Geoparque tem que ter esse patrimônio científico de alto valor. E não são muitos os corpos vulcânicos com essa idade que ainda apresentam estruturas vulcânicas dessa forma, né? E com essa riqueza. Precisa ainda ser bem estudado, porque vocês viram que tem visões distintas de formação, mas nenhuma delas diz que não tem vulcão, né? Eu acho que tem uma discussão, às vezes, que as pessoas colocam, que não tem, que o professor Motoc dizia que não era vulcão. Não, ele dizia que a cratera não estava preservada, que o que a gente estava vendo era a base daquilo tudo. Só que na verdade, não coloca um, ele coloca um monte. Aquela figura que eu mostrei aqui é uma figura de um artigo dele. Ele coloca vários, que cada lugar desse, cheio de brecha piroclástica, de lapilito e tudo mais, seriam restos de estruturas vulcânicas, de um monte de estruturas vulcânicas que teriam ali. Agora, para chegar a isso, ainda tem trabalho para fazer, mas que teve vulcanismo e que essas rochas são piroclásticas, elas são. E isso é muito legal, porque elas são antigas e não era para estar mais ali, né? Muito interessante. Que são as rochas de profundidade. Uhum. A gente teve vários processos, não foi só um, né? Teve vários momentos de fluxos magmáticos. Uhum. Teria que fazer muita datação. Tem que continuar estudando, tem muita gente para estudar isso aí. Vamos embora. Espaço aí. É que os nossos espectadores possam se interessar e nos ajudar, né, a desenvolver essas pesquisas para que no futuro a gente possa consagrar a área como um geoparque, né? Sim, partindo para as próximas perguntas, então. Sim. O Lucas pode destacar a próxima pergunta, por gentileza. Edileuza também, se você puder me ajudar a encontrar aqui as perguntas entre, felizmente, os vários comentários que nós recebemos. Essa também. A Tite Carrinho, obrigada pelas informações. Gostaria de pedir, caso seja possível, disponibilizar alguns artigos sobre a geologia e geomorfologia do parque, para compreender melhor a diversidade. Há alguma indicação de possibilidade de a gente ter acesso a artigos com essa temática, professora? Sim, artigos sobre Nova Iguaçu, sobre o corpo vulcânico, tem muitos, como a professora mesmo falou, que a aluna que fez, a professora Edileuza comentou, que a aluna que fez o mestrado ou TCC? Foi uma pesquisa de iniciação científica. De iniciação científica, identificou aí uma quantidade muito grande, existem muitos trabalhos completos, com datação, tem muita coisa. E eu acho que não é difícil de encontrar. Quase todos estão em revistas bastante de fácil acesso, que não tem acesso pago, né? Que são as revistas brasileiras. Né? A Geociências da Unesp tem vários artigos do professor Motoc, tem no área do IGEL, do professor Mauro Geraldes, tem vários trabalhos sobre e tem também, se buscar no banco de dados da Universidade Rural, vai encontrar os TCCs orientados pelo professor Sérgio Valente, vários trabalhos sobre a geologia do complexo vulcânico de Nova Iguaçu. Então, é possível, tem muita coisa feita. Claro que alguns são de leitura um pouco mais complexa, por conta
de serem textos ou geológicos mais, vamos dizer assim, mais puros, né, da descrição petrográfica da rocha, como que a rocha se forma, os nomes dos minerais, às vezes são mais complexos, mas também não seja possível de se buscar, né, alguma forma de se tornar mais simples. Agora, os painéis do projeto Caminhos Geológicos estão todos no site lá do DRM. Todos eles têm o PDF deles, ou JPEG, se eu não me engano. Podem ser baixados, todos eles estão lá. Então, isso já é um bom material de início para leitura. Isso é importante dizer. Está lá no site do DRM. Tem lá um item de download, dentro dele tem os painéis dos caminhos geológicos. Ótimo. Que todos os 12 estejam lá. Eu marquei uma aqui. Estão todos disponíveis lá, eu acessei recentemente e consegui baixar todos esses painéis. Bom, Lucas, por favor, você pode destacar a próxima pergunta. O Gabriel atenta, ele, elogia, dizendo excelente apresentação, muito obrigado. Nessa temática, como avaliam a profundidade e a importância que as instituições de ensino estão dando ao longo da formação do professor em geografia? Acho que é uma pergunta tanto para a professora Kátia quanto para a professora Edileuza, que trabalha diretamente com formação de professores também. Eu acho que nós temos um problema nesse contexto da geologia, principalmente, no ensino. Por quê? A geologia, no passado, lá na década de 60, por aí, antes dela ser dividida, ela estava dentro da área das ciências naturais, junto com a biologia. Então, se aprendia e se sabia da Terra de maneira holística, integrada, bio e geodiversidade. Com o tempo, a gente teve uma quebra disso, se formou um grupo da geologia e um grupo que foi para a biologia. Nesse grupo da biologia, estão muitos dos professores que hoje são responsáveis pelo ensino de ciências, né, nas escolas. E também são os professores que vão vão ser os professores dessas áreas. Essa área da geologia ficou pouco representada nesse grupo de professores. E do outro lado, o lado da geografia, a gente teve uma outra questão, que foi a geografia cada vez mais, ela ficou muito da geografia humana. O grupo da geografia física não é tão expressivo em termos de tamanho, inclusive na própria CAPES, a geografia humana, não está nas geociências, né? Isso. Até houve um distanciamento. Então, esses aspectos como tectônica de placas, os tipos de rocha, que isso acaba não sendo muito bem aprofundado na formação dos professores, até porque o profissional geólogo, ele não sai dali como um professor de geologia, né? Ele é um bacharel em geologia que vai trabalhar, ou como eu, que trabalhei 29 anos no Serviço Geológico do Estado, do DRM, depois fui para a universidade. Mas eu acho que tem aí uma questão que o conhecimento dessa nossa área da geologia, ele ficou muito fragmentado, difícil de ser acessado, e muitas vezes, na formação desses professores, esses conteúdos são abordados de uma maneira um pouco superficial. Essa é uma opinião que eu já vi por vários colegas, eu já li sobre isso também, que a gente tem uma certa dificuldade, diferente, por exemplo, de Portugal, onde tem geologia no ensino médio. Todo mundo faz geologia no ensino médio. Então, tem lá tectônica, geodinâmica, tudo, rochas ígneas, sedimentares, metamórficas, separadas, tem geologia como disciplina, que é uma ciência clássica. E é importante a gente entender o lugar que a gente mora, nossa casa,
entender o planeta Terra com suas enchentes, seus vulcões, seus terremotos, seus deslizamentos de terra, seus movimentos de massa. Isso tudo faz parte do lugar onde a gente vive, né? Desse espaço tão particular que é o nosso planeta, que por acaso nós estamos aqui, né? E ele tem tectônica de placas, e ele é diferente dos outros porque ele tem essas características todas, né? Então, acho que até entender a água, o calor, a temperatura, toda a dinâmica da Terra, ela passa por entender essas questões geológicas e a própria existência da vida, né? Exatamente, eu concordo plenamente. E aí o que acontece também, aliado a isso, tem também a fragilidade da temática no material didático, né, que é utilizado nas escolas, né? Então, assim, é uma coisa que vai casar negativamente para que a gente possa trabalhar essa temática na escola. E aí ela passa batido, né? E aí eu acho que o que a gente pode fazer enquanto formador, né, dos professores, né, é a questão de trabalharmos na formação continuada. Eu acho que é um caminho que a gente encontra através da formação continuada, né? Então, os cursos de extensão, os projetos, as especializações, enfim, porque é isso que vai trazer maiores possibilidades do professor estar trabalhando ali com os seus alunos, né? Nós pretendemos, professora Kátia, também, né, no âmbito desse projeto, fazer um material didático específico para nós aqui em Nova Iguaçu, né? Que nós temos, né? Então, assim, nós pretendemos, assim, temos essa como eu chamo, essa questão, esse objetivo grande aí de estar trabalhando com material didático específico para cá e fazer a capacitação do corpo docente, né? Inclusive, o doutorado do Júnior Maia, ele tem também essa entrada aí da capacitação do corpo docente para estar trabalhando já a diversidade, já a conservação nas escolas. Então, assim, nós encontramos são esses, né? É isso, Gabriel, esperamos ter atendido aí a sua questão. Mais alguma pergunta, Lucas? Obrigado, professora. Temos sim, o José Arnaldo, né, aqui, representante da Sebadetur, nosso grande parceiro, ele coloca que gostaria de orientações quanto à possibilidade de conexão das demandas da política pública para a valorização da geodiversidade e as oportunidades de parcerias internacionais afins. Olha, eu acho que tem muitas possibilidades. Por exemplo, a própria Flávia, que trabalha com vocês no Parque, na educação ambiental, ela tem contatos importantes com pesquisadores lá de Portugal, que trabalham com a região com regiões vulcânicas de outras partes do mundo. Também conheço algumas pessoas, né, que são a Nádia, né, que são conexões que podem trazer essa visibilidade internacional para as raridades, né, dos patrimônios geológicos existentes. É importante a questão da sinalização, a questão dos acessos. Eu me lembro que uma das últimas vezes que eu fui ao parque, o acesso não estava bom, hoje não sei, eu não tenho ido, se melhorou o acesso. Mas, então, do ponto de vista de políticas públicas, a visibilidade é dada pela sinalização, pelas propostas educacionais, pela oportunidade, abertura para a divulgação e a pesquisa, as facilidades para a pesquisa. Digo isso por quê? Porque é possível fazer um evento internacional sobre vulcanismo em Nova Iguaçu, no campo, lá no parque. Por que não? Por que não pode? Claro que pode. Trazer pessoas que possam incorporar conhecimento de gente que trabalha com corpos alcalinos fora do Brasil, porque rocha alcalina é difícil pra caramba.
É raro, não tem muita, não. Nós aqui no estado do Rio temos bastante, mas não é assim. E é difícil, porque é uma mineralogia muito complexa. É muito complexo. São rochas que não parecem com outras conhecidas, e os minerais são diferentes, e se forma fora do limite de placa, está lá no meio no intraplaca, tudo isso são aspectos que eu acho que podem, sabe, o professor Sérgio Valente, professor Eliane, do Museu Nacional, tem muitas pessoas que trabalham com rochas alcalinas que poderiam que retomarem essa discussão de rochas alcalinas de Nova Iguaçu. Eu acho que seria muito legal recuperar todo esse tema dentro dos pesquisadores da geologia e trazer isso para a tona de novo. E aí a política pública é o apoio a esses eventos, né? Uhum. A atração internacional tem, que é a rocha, o vulcão, de trabalhar isso. Né? Eu acho que aí a educação, o meio ambiente, faz parte disso daí, né? Essa discussão cultural, porque é cultura também. Sim. Né? É cultura, é ciência, é meio ambiente, né? É educação. Maravilha. Aí, continuando, é porque o José Arnaldo, ele é ávido, né, por perguntas. Eu imagino ele conversando, assim, pessoalmente com a professora Kátia. Eu acho que naquela época o José Arnaldo ainda não estava aqui no parque, eu acho que não. E aí, essa pergunta está linkada a uma outra lá em cima, que foi feita anteriormente, mas é muito interessante. Ele pergunta se poderíamos considerar, deixa eu pegar aqui, considerar o maciço, o Jericinó-Mendanha, se inclui nessa concepção de geoparque. Né? Sim, o maciço como um todo e o entorno dele, né? Porque ele tem questão de paisagem. Do Lamego, tem toda uma descrição histórica das ciências, né? Da evolução da ciência, que envolve aí o maciço. Eu acho que sim, toda essa área tem as áreas protegidas, tem todo eu acho que é uma questão de querer fazer, de juntar aí e trabalhar firme nessa direção. Eu acho que é possível, sim, havendo interesse. Eu me lembro, por exemplo, que a Prefeitura de Friburgo, durante a última revisão do plano diretor e do plano de meio ambiente, colocou um geoparque municipal em Friburgo como meta, né? Um geoparque no município, não municipal, no município de Friburgo. Então, a prefeitura pode desenvolver uma política a respeito disso, como produzir as informações, preparar todo o seu contexto de visitação, porque o geoparque é um lugar para ser visitado pelo mundo. Uhum. Ele é um lugar de celebração da terra. E a cultura das pessoas tem que estar ali representada também. E eu tenho certeza que na região de Nova Iguaçu tem comunidades interessantíssimas que podem incorporar o seu conhecimento tradicional na história da paisagem, na história da geologia, enfim, tenho certeza disso, que é possível. Ótimo. Vamos encaminhando a hora, né? Então, assim, eu vou trazer para fechar, uma pergunta da Denise Gonzalez, que ela pergunta, né, boa noite, como está o cadastro dos geossítios no CIGEP atualmente? Denise. Eu vou pedir, professora, para você explicar o que é CIGEP, né? Porque poucas pessoas conhecem atualmente, né?
O CIGEP é a Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos. Essa comissão, ela, em 2012, ela foi paralisada porque teve uma demanda do Ministério das Minas e Energia de fazer uma mudança nos objetivos, constituição e objetivos dessa comissão. E aí, isso aconteceu durante um momento também que estava se discutindo mudança nas questões relacionadas à legislação mineral. E isso acabou atropelando, atravessando a discussão, e, por conta disso, a CIGEP paralisou suas atividades, ela chegou a publicar vários livros com os sítios, e não concluiu, ou não continuou, ela deu uma parada. Então, desde 2012, a CIGEP está com suas atividades suspensas, ela não foi extinta, ela teve atividade suspensa para poder se recriar com uma nova cara, e isso acabou não acontecendo, e até hoje não voltou, porque esse passo de... Qual era a dificuldade naquele momento? Os sítios CIGEP eram sítios entendidos por essa comissão, formada por notáveis de várias áreas, que eram sítios especiais, sítios únicos, especiais para o Brasil. Seriam aqueles sítios importantes que seriam considerados patrimônio, né? E aí, mas eles não tinham, a CIGEP fazia isso, publicava no site, está lá, está aberto o site, funciona normalmente, só que isso não gerava uma proteção. Existia o fato, mas não existia proteção. E aí, quando havia, por exemplo, uma mineração ou algum empreendimento que, por acaso, interferisse com aquele sítio, o Ministério Público ia em cima da CIGEP perguntando: CIGEP, é um sítio, CIGEP, por que está sendo ameaçado? Então, a CIGEP precisava mudar e crescer nas suas atribuições, e até delimitar áreas. Era uma ideia, era delimitar as áreas que fossem importantes para que essas áreas ficassem preservadas, tanto que eles pediam para a gente fazer um polígono no entorno da área. E isso, então, acabou não andando. Então, o cadastro não está acontecendo. O cadastro existe, o que foi feito está lá, mas não está aberto para novas submissões, por exemplo. Entendi. Professora, como eu falei no início, esse dia de hoje, essa aula magna no nosso curso, está sendo um dia muito especial. A sua presença está sendo uma coisa assim marcante, porque a professora Cristiane Cardoso, ela é a coordenadora adjunta do nosso projeto, ela está nos assistindo, né? E ela me lembrou que o nosso curso de Geografia aqui no IEM está completando 10 anos esse ano. E a senhora esteve fazendo o primeiro trabalho de campo com ela e a professora Flávia no parque. Foi daí da cobra. Tá. O coral, foi. Exatamente. Então, é muito significativo para nós a sua presença, né? Para nós aqui, para o nosso curso de Geografia do IEM, que está completando 10 anos, e a gente trazendo a senhora para fazer a abertura desse curso aqui. Né? E assim, com o nosso laboratório aí a céu aberto é o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. Então, assim, eu estou assim, extremamente encantada, assim, muito agradecida. Acho que esse, com certeza, é um encontro de muitos, né? E aí eu quero deixar aqui publicamente dizer que nós precisamos da senhora outras vezes conosco. Né? Em outros momentos no decorrer, esse projeto tem um tempo de 1 ano e meio, né? E, assim, também quando formos fazer o material didático, nós convidamos a senhora para nos ajudar a fazer esse material didático aqui para Nova Iguaçu.
Eu agradeço muito o convite, foi muito bom ter vindo, foi muito bom ter remexido nos meus guardados de Nova Iguaçu. Teve um momento que eu parei, demorei muito, porque eu parava para ver as fotos, dos momentos tão bons. Eu até selecionei alguns, a gente andando no meio do capim, na vale. Capinha danado, mas era depois, no fim do dia, toda cortada, mas feliz, porque tinha visto tantas coisas incríveis. Realmente são lugares que marcam a vida da gente, e esse dia da cobra coral foi incrível, porque sempre a gente andou muito no meio do mato, e, na verdade, eu nunca tinha visto cobra na Nova Iguaçu. E naquele dia, andando na trilha do Casarão, uma coral cruza o caminho, teve uma outra, teve duas naquele dia. E foi assim, o dia da biodiversidade, encontrar a biodiversidade. Com certeza, com certeza. Então, muito obrigada aqui. Assim, eu agradeço. A senhora, assim, não tem palavras para agradecer. Agradeço aos ouvintes, a professora Maria do Carmo Jorge, que está sempre nos acompanhando. Professor. Agradecendo a nós, ao Gé e a professora Kátia, sempre nos passando informações tão pertinentes relacionadas à geodiversidade. Então, assim, muito agradecida mesmo. Tá? Eu que agradeço. Gratidão. Junimar. Eu que agradeço. Ok. Muito obrigado, professora Kátia, né, pelas suas contribuições, e principalmente por ter começado aí esse nosso percurso, essa nossa trajetória desses 5 encontros. Tá? Nos colocamos também à disposição para contribuir sempre que for possível, que formos úteis, né? O GEA está de portas abertas, acho que posso falar em nome do GEA, né, e muito obrigado mais uma vez, agradecer a todos aqueles que nos assistiram, né? Em especial aos nossos parceiros de Nova Iguaçu, Semed, Semadetur, que possibilitam que as nossas pesquisas e os nossos projetos possam ser desenvolvidos. Convido também a todos a acompanhar nas próximas semanas o nosso curso. Tá? Na semana que vem, eu vou pedir gentilmente ao Lucas que possa espelhar o nosso cartaz. Né? Então, na próxima semana, nós temos, então, a palestra com o professor Marcos, né? Nascimento, da Federal do Rio Grande do Norte, outro grande nome em geodiversidade na ciência brasileira, tá? Que vai trazer também ótimas contribuições. E informar também que, para a certificação, é necessário 80% de presença, tá? Então, vocês podem faltar a um dos encontros, que eu peço para que não faltem, porque são todos grandes nomes da pesquisa em geodiversidade. E, por fim, finalizamos, então, mais uma vez, muito obrigado à professora Kátia, à professora Edileuza, por comprar as minhas insanidades e permitir, né, que dentro do espaço do GEA e da Rural, que também é minha casa, a gente possa desenvolver, então, os nossos projetos e nossas ações. É isso, muito obrigado a todos. Obrigada.